noite, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. E eu vou me permitir ler uns trechos que Kardec escolhe do Evangelho para fundamentar toda a sua reflexão nesse capítulo. E é um trecho de João, em que aquele momento na vida de Jesus em que ele é levado pelos judeus para Pilatos, né? Para que Pilatos o acusasse e assim ele pudesse a ele ser infligida a pena de morte. Como os judeus não podiam fazer isso, eles levam Jesus até Pilatos, que era o governador romano ali da província. E os romanos não, os romanos tinham, não é, a condenação sumária, vamos dizer assim. E aí quando Jesus chega ali na frente de Pilatos, Pilatos olha para ele e pergunta: sois o rei dos judeus? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, as minhas gentes estariam aqui combatendo para me impedir de cair na mão dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. E aí o Pilatos reforça a pergunta, né? Sois, pois, rei? E Jesus replica, responde novamente: vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade, Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Esse é um trecho muito interessante do Evangelho, porque Jesus aqui, na verdade, né, num trecho tão pequeno, nos fala muitas coisas, mas em especial, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, a gente pode até, e ele reforça isso para Pilatos, a gente pode até pensar, bom, então, se não é desse mundo, deve ser em algum outro lugar. E ele afirma, eu sou rei, e eu vim testemunhar a verdade. Essas falas já são muito importantes e profundas. Por quê? Porque de que reino Jesus está falando? Se ele é rei, que reinado é esse? E aí Kardec, a partir disso, vai nos contando, né? Jesus está falando ali de uma maneira muito sintética, porque os judeus da época, o povo da época, não estava pronto para entender a sua mensagem, mas ele está falando da vida futura, não é? O reino de Jesus tem muito a ver com aquilo que cada um de nós internaliza. Um rei, ele é um soberano, é alguém que de alguma maneira determina o funcionamento de algo. Então, se ele está falando da vida futura, mas também de nós mesmos internamente, é como se ele estivesse dizendo, eu reino, eu sou soberano, eu determino, não é, a maneira de agir daqueles que me seguem, e isto será determinante no que vai acontecer futuramente a essas pessoas. Na verdade, a todos, inclusive aos que não o seguem. Então, isso é muito interessante porque Jesus aqui começa a falar de uma maneira ainda não muito clara sobre a vida futura. Ou seja, na medida que nós vamos incorporando a mensagem do Mestre, na medida que nós vamos vivenciando a proposta dele, nós também vamos ampliando dentro de nós esse reinado, não é? Como se para nós, então, Jesus fosse aquele que realmente conduzisse as nossas ações. E isto tem uma implicação muito importante. Aí Kardec começa, né, a nos contar, olha, Jesus está falando da vida futura, a vida após a vida, ou seja, a vida após a morte física, e como é que ela se desenvolve, não é? A partir do que fizermos agora. Isso é muito bonito porque nessa mensagem de Jesus, o que ele está nos falando? Primeiro, Kardec inclusive aborda isso, seremos anjos. Olha que interessante.
né? Para os judeus, os anjos eram espíritos criados, né, de uma maneira diferenciada, eram espíritos que tinham sido criados realmente de uma maneira mais elevada. Mas Jesus vem e fala, não, a evolução moral, a evolução espiritual vai nos tornar anjos. E o que são anjos, senão os espíritos extremamente evoluídos moralmente, não é? Que já vivenciam plenamente a lei de amor. Então, um dia nós também seremos essa humanidade. Então, é a isso que Jesus vai se referindo. E quando ele fala, eu vim dar testemunho da verdade, essa é uma frase muito importante dessa passagem evangélica. Por quê? Porque Jesus vem... O que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que vivenciou uma cena, viu, né? Estava ali, presenciou, participou. E que verdade é essa? O amor infinito do Pai. Jesus vivia em comunhão absoluta com o Pai. E esse é um capítulo que nos fala exatamente sobre isso. Sobre esta realeza, no sentido de Jesus já tinha atingido esse estado de desenvolvimento moral e, portanto, de consciência, que permitia a ele estar em contato direto e permanente com o Pai. E ao falar estas coisas, ele nos estimula e nos conta, olha, todos vamos chegar a isso. Então, por isso que o reino dele, quando Pilatos fala com ele, a resposta é, meu reino não é desse mundo. Porque, e ainda hoje, também não é plenamente. Porque o reino de Jesus, uma vez que tem a ver com vivenciar as leis divinas, em especial a lei de amor, de justiça, de caridade, essa é uma lei eterna. Nada é mais importante no sentido de nós vamos atingir isso querendo ou não, né? É o ápice da evolução de um ser, de um espírito, é vivenciar plenamente a lei de amor, justiça e caridade. Ele já vivia isso, não é? Então, esse é o reino a que Jesus se refere, não aqui, não ao reinado temporal, né? Aos reis, às soberanias do mundo, materiais, não é? E por que isso é tão importante? Porque uma vez que vamos entendendo isso, e aí tem uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer, Jesus não podia falar com essa clareza para aqueles homens daquela época que intelectualmente, inclusive, ainda eram pouco desenvolvidos. O intelecto, a inteligência, a cultura vão ajudando a gente a ir vendo as coisas de outras perspectivas, ampliando a nossa capacidade de entendimento. Então, depois, não é, de 1800 anos, os espíritos vêm nos contar e confirmar tudo que Jesus havia falado, mas ampliando, nos ajudando a entender de uma forma mais ampla. Então, essa vida futura é dado um testemunho pelos espíritos através das mensagens, né, daquele número gigantesco, as mesas girantes que Kardec foi coordenando, organizando, e assim surge, não é? Não só as obras básicas, como o Espiritismo. Então, é muito bonito a gente ver que existe aí uma evolução, um desenvolvimento, né, que foi permitindo que a gente, e continua até hoje, fosse entendendo de uma maneira mais ampla o que é esse reino ao qual Jesus se refere. Que nada mais é do que o reino da nossa consciência. Quanto mais nós vamos vivenciando a lei de amor, mais nós vamos entendendo, não é? A solidariedade entre as existências, ou seja, o meu amanhã depende do meu hoje, o que eu vivo hoje tem a ver com o que eu fui ontem. E isso vai ajudando a gente, inclusive, também, não é? A ficar mais calmo, a ficar mais tranquilo. Primeiro que a gente começa a entender, testemunhado pelos próprios espíritos, né? Na medida que começam a surgir mensagens, a surgir depoimentos, e que continuam. Não sei, talvez os senhores já tenham lido ou até visto o filme, tem um documentário sobre as cartas, né, das mães, chama a Carta das Mães de Chico Xavier,
que são aquelas mães que iam procurar, tinham, né, perdido seus filhos e em desespero iam buscar notícia. E as cartas vinham contando detalhes. Então, assim, já sabemos que a morte, ela não existe. A morte física, sim, mas nós continuamos. E isso permite que a gente também comece a ter uma vida menos angustiada. Isso não significa que nós não vamos sofrer com a perda de entes queridos. A saudade é inevitável, claro que é uma dor. Mas o desespero, como se acabasse para todo sempre, isso vai ficando cada vez mais distante. Porque a gente entende que um dia vai se encontrar outra vez. Que nós mesmos vamos poder continuar nos desenvolvendo, adquirindo, não é? Uma ampliação de consciência que nos permita viver de uma forma mais tranquila, mais equilibrada, mais harmoniosa. Então, este é o verdadeiro sentido da fala. Meu reino não é deste mundo, não é desse mundo material, egoísta, onde as pessoas ainda não se respeitam. Esse mundo trazendo para os dias de hoje tão adoecido, como nós comentávamos agora há pouco, onde as pessoas por qualquer motivo se ofendem, partem, não é, para humilhações, para troca de acusações, onde o preconceito ainda é muito presente. E, no entanto, quando nós vamos nos conscientizando de que somos espíritos imortais, e que tudo que nos acontece, a causa está em ações anteriores nossas, eu começo a rever a minha atitude. Eu começo a pensar, bom, então tem coisas aqui que eu posso ajustar para não ter que viver isso novamente. Esse é o reino, né? Esse estado de ser e de viver a vida de uma maneira mais tranquila, mais amorosa, com consideração, não é? Pelos demais. E na instrução dos espíritos é muito interessante, porque Kardec coloca a mensagem de um espírito, né, que tinha sido uma rainha, e ela, quando chega lá do outro lado, ela acreditava que ela continuaria sendo tratada como rainha. E ela dá o testemunho dela nessa mensagem, né, dizendo qual não foi a surpresa dela ao chegar no plano espiritual e perceber que pessoas que ela considerava, que ela entendia, que não tinham sangue nobre, estavam numa situação espiritual muito mais elevada que ela. E ela se viu numa situação muito, muito angustiante. E aí ela vem nos dar o testemunho dizendo, a vida continua, e a maneira como ela vai continuar, a maneira como nós vamos estar, o ambiente em que nós vamos nos encontrar no plano espiritual, depende única e exclusivamente de como nós agimos aqui. E é uma mensagem que fala muito de orgulho e egoísmo. E é importante nós nos lembrarmos, não é, que se no século XIX, quando Kardec recebe aquelas mensagens, ainda prevalecia uma certa ideia, não é? Talvez porque estamos distantes disso, muitos de nós nem pensem muito sobre isso, mas era muito comum a gente associar a riqueza, a nobreza, o snobismo, o orgulho, o egoísmo, e aos mais humildes, em termos materiais, humildade. Mas nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que existem pessoas que, mesmo diante de uma situação socioeconômica menos favorável, têm posturas muito orgulhosas, muito pedantes, muito egóicas, voltados só para si mesmos. E temos pessoas que às vezes não têm nenhuma dificuldade material, que são pessoas extremamente generosas, né? Preocupadas com o outro. Então é importante que a gente comece a entender que o orgulho e egoísmo, que é esse espírito, não é? Essa ex-rainha, vamos dizer assim, nos dá o testemunho que orgulho e egoísmo são um estado de espírito. E esse é o convite desse capítulo. Refletirmos como é que temos agido, como é que temos realmente vivenciado essa proposta de Jesus
de vivermos de acordo com as leis divinas, que eu estou resumindo aqui na lei de amor, justiça e caridade, porque ela de uma certa forma abarca todas as outras quando falamos de conduta, de comportamento. Uma pessoa que se afasta das leis de Deus é uma pessoa que vai ficando sem esperança. Por quê? Porque se ela acha que morreu e acabou, que nós somos criados no momento do nascimento ali, né, onde quando a junção dos gametas masculinos, né, óvulo e espermatozoide ali que começa a vida, que não teve vida antes e que quando a gente morre acaba, quem pensa assim, é claro que vai, de uma certa forma, fazer de tudo para que só aconteça boas coisas para ela. Até aí tudo certo. Deus não condena, e Kardec fala isso. Deus não condena a gente, os bens materiais, a gente usufruir deles. O que não é adequado em termos desta proposta de Jesus, de acordo com as leis divinas, é a gente deixar as coisas espirituais de lado em função de hipervalorizar as coisas materiais. E aí, para as pessoas materialistas que acreditam que a vida acaba com a morte física, para que eu vou me preocupar com o outro? Se ele não consegue as coisas, é problema dele. E aí a gente ouve expressões muito pesadas, né? Por exemplo, perdedores. Quem não chega lá, não consegue um determinado status, é um perdedor. Perdedor do quê? De algo que não vamos levar? Porque nós não vamos levar nada do que a gente adquirir aqui. Eu não estou propondo aqui que a gente também vive uma vida de penúria. Que, aliás, é um questionamento, inclusive, não é? Na mensagem desse espírito, né, dessa rainha, ela fala, né, da necessidade do sofrimento. E nós temos que começar a questionar. A gente sofre porque, de uma certa forma, a gente está indo na direção oposta dessa vivência das leis de Deus, das leis divinas que nos propõem essa amorosidade. E amorosidade aqui vamos entender posturas de acolhimento, de respeito pelo diferente, de não achar que a gente é o que está sempre certo, de não... E vai continuar criando situações mesmo depois que nós desencarnarmos. A gente vai criando o próprio ambiente que vai encontrar lá no futuro. E nas outras encarnações também. Eu gosto de pensar que as nossas encarnações são como a gente passando de ano na escola. Vai acontecer com a gente, né, aquilo que a gente precisa aprender. Então eu fico me perguntando, se eu estou sofrendo muito, a minha vida está pesada, nada dá certo, o que eu tenho feito que talvez me leve a essa situação? E até quando eu vou repetir os meus padrões de comportamento que me trazem a isso? Então, o orgulho e o egoísmo, no próprio Evangelho, em outro capítulo, né, os Espíritos nos falam, são as grandes chagas da humanidade. E a gente desenvolve o orgulho e o egoísmo quanto mais a gente se afasta desse Deus amoroso, que cria um mundo, né, onde tem tudo que a gente precisa, mas que nós não valorizamos. E isso é ir se afastando desse reino a que Jesus se refere. Quanto mais a gente se afasta, né, do Pai, mais a gente também vai tendo medo. Não posso contar com ninguém, né? Se eu não confio no Pai, não confio em Deus, na espiritualidade, morreu, acabou, que angústia. Então aí, a pessoa que tem medo, o que ela faz? Ela desenvolve defesas. Não admito que ninguém fale isso, o outro é problema do outro, eu tenho que pensar em mim, e assim nós vamos criando, não é? Um mundo cada vez mais difícil, cada vez mais pesado, com situações cada vez mais angustiantes para nós mesmos. Então, a proposta, a reflexão que eu gostaria de deixar nessa noite é como temos internalizado, não é, em nós, como temos trazido para dentro de nós a amorosidade do Pai, as leis que regem o universo.
A lei de amor, justiça e caridade, as leis divinas todas, elas são universais. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Como é que a gente tem vivido isso, trazido isso para o nosso cotidiano? A proposta espírita é uma proposta prática, de vivência, cuja consequência é para nós mesmos. Se vamos por um determinado caminho, vamos ter cada vez mais paz. Dependendo do caminho que escolhemos, vamos encontrando cada vez mais agitação e tribulação. Está nas nossas mãos. Que bom, não depende de mais ninguém. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar, então, a partir do capítulo de hoje. Agradeço profundamente a atenção dos senhores e nos convido agora a nos prepararmos para a mensagem do Método da Noite, a quem nesse momento eu vou saudando, acolhendo e agradecendo pela presença. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite, queridas irmãs e irmãos, que a paz seja convosco. Eis a misericórdia divina que nos encontrássemos sob esse teto de amor para lembrar mais uma vez os ensinamentos de Jesus. Jesus deixou-nos bem claro que o seu reino não é deste mundo. Há 2000 anos, quando Jesus esteve entre nós, bem pouco ele poderia falar a respeito da vida futura, como nossa irmã deixou claro. A parte intelectual do ser humano ainda estava bem aquém de suportar esses conhecimentos superiores. Com o passar dos séculos, com o caminhar da ciência, com o desenvolver das ideias, começamos a compreender, através também da velocidade com que a informação se processava no orbe, em todas as partes tomou-se conhecimento com relação à vida futura. Diversos povos já acreditavam de alguma forma na sobrevivência da alma, embora o conceito de para onde partiria o espírito após a morte, todos acreditavam. Desde tempos remotos, povos como os próprios vikings acreditavam em um mundo onde haveria fartura, onde haveria paz, onde haveria comemoração e reencontro de todos aqueles que viveram a vida de uma maneira honrada. Também aí o orgulho se fazia presente de uma forma mais forte. Somente os bravos, os corajosos é que herdariam esse mundo. E a bravura e a coragem não se encontram apenas em enfrentar o inimigo e não temer a morte. A bravura e a coragem se fazem mais presentes naquele que tem o direito de reivindicar algo, de se julgar no seu direito, mas humildemente declinar essa condição. Vencer a si mesmo, saber calar uma ofensa, saber perdoar, saber buscar valores que possam verdadeiramente auxiliá-los na sua ascensão espiritual. A vida material não é separada da vida espiritual. Podemos sim, como foi dito, procurar sucesso material, mas em momento algum podemos descuidar do nosso espírito. A vida material é curta, a vida espiritual é infinita.
material para caminhar, para conquistar valores, através do trabalho, através do estudo, do esforço, podemos encontrar a Jesus na parte espiritual. Caso nos afastemos de Jesus, dos seus ensinamentos, caso nos afastemos do nosso Pai de amor e bondade, que é Deus, as lições se tornam mais duras. Chega a dor e o sofrimento. Não é Deus que nos impõe a dor e o sofrimento. Somos nós que, na ânsia de conquistarmos bens materiais, prazeres, facilidades, resvalamos em outros indivíduos, encarnados e desencarnados, que também se afinam com isso, e que muitas vezes nossos interesses conflitam com os deles. Aí chega a dor e o sofrimento. Imaginemos a dor e o sofrimento de irmãos nossos no cárcere, por descuidarem da vigilância da própria vida, por buscarem facilidades materiais, que não pelo trabalho, acabaram sendo segregados da sociedade, que convivem em ambientes onde a língua mais forte prevalece. Não foi Deus que lhes impôs esse caminho. Deus enviou-nos Jesus para ensinar-nos o caminho da paz e da felicidade, com trabalho, com amor, com equilíbrio. Jesus nos garantiu que prepararia-nos o lugar onde Ele estivesse, levaria-nos com Ele. É só seguirmos os exemplos de Jesus. Para seguir os seus exemplos, é necessário estudarmos o Evangelho de Jesus. Não precisamos, não devemos confiar nas palavras doces, nas palavras melífluas que muitos pregadores se utilizam. Cabe-nos o julgamento e buscar o entendimento. Esse entendimento nos custa tempo, nos custa trabalho, mas nos custa libertação. Muitos dizem: o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Busquemos o Cristo sim, mas na simplicidade das suas palavras, dos seus exemplos. Jesus deixou claro isso. Pela árvore se conhece o fruto, e pelo fruto se conhece a árvore. Uma árvore boa não dá mau fruto. Um fruto bom não pode produzir uma árvore ruim. Examinemos esses profetas que nos apresentam Jesus de uma maneira duvidosa. É só observarmos os frutos que esses profetas produzem. Se eles amam verdadeiramente, se eles vivem na simplicidade, se eles socorrem aqueles que estão padecendo dor e sofrimento, se eles estão presentes ou ausentes do auxílio à massa. E assim teremos o parâmetro ideal a quem seguir. A doutrina dos Espíritos é bem clara. Estudemos a doutrina dos Espíritos, que vem reviver tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E assim saberemos o caminho certo a seguir. Não nos permitamos fixar-nos nas pessoas, nos líderes, mas nos ensinamentos de Jesus. Que Jesus abençoe a todos nós, nos dê força, sabedoria, coragem, entendimento, para que possamos compreender as suas lições. E mais do que compreender, que possamos praticar o amor incondicional, como Ele nos ensinou. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz.
sempre bem-vindo. Essa casa sempre está aberta para a sua presença doce. E assim, todos unidos, nesse ambiente de paz, de amorosidade, de aprendizado, vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre, meigo, suave, que nos convida o tempo todo a vivermos cada vez mais em paz. E vamos pedir a Ele, por todos aqueles que se encontram nos países em guerra, por todos os nossos irmãos que se encontram nos campos de refugiados, os nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem um teto, sem um lar. Vamos pedir por todos os nossos irmãos que se encontram em lares em desarmonia, nas ruas, os nossos irmãos nos hospitais, nos reformatórios, nos manicômios, enfim, onde houver um irmão necessitado de amparo físico, mental, espiritual, que o olhar doce e meigo de Jesus chegue como amparo, como resiliência e esperança. Vamos orar também por todos nós, para que consigamos, Mestre amado, viver cada vez mais profundamente os teus ensinamentos, que possamos ser testemunhas vivas do seu amor. Vamos pedindo por todas as lideranças do mundo, de todos os tipos. Pedimos por esta casa de amor, para que consigamos, Mestre amado, continuar também aqui dando testemunho da sua bondade. Vamos pedindo pelas águas que sejam fluidificadas e ali colocados os fluidos que todos nós precisamos. E vamos abrindo os nossos corações para essas energias abençoadas, iluminadas, que vão sendo dispensadas a cada um de nós. E imensamente agradecidos pela oportunidade de momento tão doce, tão suave, tão amoroso, nós vamos pedindo licença para encerrar esse momento, agradecendo sempre, Mestre amado, e a Deus nosso Pai pela generosidade imensa que sempre nos é dispensada. Que assim seja.